Existe um tipo de cansaço que não chama mais atenção, porque virou rotina. Você acorda já sem energia, passa o dia funcionando no automático e termina exausta, física e mentalmente. Mas, ainda assim, continua. Você não para, não desacelera, não questiona. Porque, de alguma forma, isso parece normal. Todo mundo está cansado. É assim mesmo. Faz parte. E é aqui que começa o problema. Porque quando o cansaço vira padrão, você para de perceber que algo está errado e começa a viver em um estado constante de desgaste. Hoje, estar ocupado virou sinônimo de valor. Quem faz mais, parece mais importante. Quem para, parece improdutivo. E isso cria uma distorção. Você começa a medir seu valor pelo quanto faz, não pelo que é, não pelo que vive, mas pelo quanto produz. E isso se infiltra na sua identidade. Você não está apenas trabalhando muito. Você se tornou alguém que não pode parar. Quando você tenta parar, algo aparece. Culpa. Eu deveria estar fazendo algo. Estou perdendo tempo. Tem coisa para resolver. E isso impede o descanso real. Porque você até para fisicamente, mas continua mentalmente ativa. Pensando, planejando, se cobrando. E isso não recupera energia. Isso só prolonga o desgaste. Existe uma interpretação errada do estoicismo, de que ele exige esforço constante, disciplina extrema e resistência sem limite. Mas isso não é estoicismo. Isso é rigidez. O estoicismo fala de viver de acordo com a natureza. E isso inclui limites. O corpo tem limites. A mente tem limites. Ignorar isso não é força. É desconexão. Disciplina não é se forçar até quebrar. É agir com consciência. Existe uma linha muito fina entre disciplina e excesso. Disciplina. Agir com consistência. Cumprir o que é importante. Sustentar o esforço necessário. Excesso. Ignorar sinais do corpo. Ultrapassar limites constantemente. Continuar mesmo quando já não faz sentido. E o problema é que, no começo, os dois parecem iguais. Mas o excesso cobra um preço. O corpo sempre dá sinais. Cansaço constante. Dificuldade de concentração. Irritabilidade. Falta de motivação. Mas, muitas vezes, você ignora. Porque acha que precisa continuar. E isso acumula. Até o ponto em que o corpo não consegue mais sustentar. E aí vem o colapso. Existe uma diferença importante. Ser forte não é ignorar o cansaço. Ser forte é reconhecer limites. E ainda assim agir com inteligência. Se forçar o tempo todo não é força. É rigidez. E rigidez quebra. Você pode fazer muito. Trabalhar bastante. Se dedicar. Isso não é o problema. O problema é não saber parar. Não saber recuperar. Não saber sair do modo de esforço. Porque isso impede o equilíbrio. Muitas vezes, por trás desse padrão, existe uma tentativa de controle. Se eu fizer tudo. Se eu resolver tudo. Se eu não parar. Mas isso é impossível. Você não controla tudo. E tentar fazer isso só aumenta o desgaste. O primeiro passo não é mudar tudo. É perceber. Perceber que esse ritmo não é sustentável. Que esse padrão cobra um preço. E que continuar assim não é força. É desgaste. Existe um momento em que o cansaço deixa de ser apenas cansaço. Ele se transforma em algo mais profundo. Você não consegue mais se recuperar. O descanso não resolve. A motivação desaparece. Coisas simples começam a parecer pesadas. E, muitas vezes, você interpreta isso como um problema pessoal. Eu estou fraca. Eu perdi o ritmo.
Eu preciso me esforçar mais. Mas, na maioria das vezes, não é isso. É o sistema quebrando. Burnout não é falta de força. É excesso de carga sem recuperação. É o resultado de um padrão prolongado onde você exigiu mais do que podia sustentar. E o problema é que, quando você chega nesse ponto, continuar fazendo mais do mesmo não resolve. Só piora. Existe um ciclo muito comum nesse padrão. Você se esforça muito. Fica exausta. Ao invés de parar, sente culpa. E essa culpa te empurra a continuar. Eu não posso parar agora. Eu preciso dar conta. Então você faz mais. E isso te leva a mais exaustão. Esse ciclo é perigoso porque ele se retroalimenta. E, quanto mais tempo você permanece nele, mais difícil fica sair. Porque parar começa a parecer errado. E continuar parece necessário. Mesmo quando está te destruindo. Com o tempo, esse padrão deixa de ser comportamento. E vira identidade. Você se torna alguém que só sabe funcionar em movimento. Em produção. Em esforço. Parar começa a parecer estranho. Desconfortável. Quase errado. Por que você não se reconhece fora desse estado? Se eu não estiver fazendo, quem eu sou? E isso é profundo. Porque não é mais sobre tarefas. É sobre identidade. E mudar isso exige reconstrução interna. Muitas vezes, você não continua apenas por obrigação. Você continua porque parar revela coisas. Quando você desacelera, surgem pensamentos, sensações, inquietações, coisas que estavam sendo abafadas pelo movimento constante. E isso pode ser desconfortável. Então você volta a fazer. Porque fazer distrai. Fazer ocupa. Fazer evita sentir. Mas isso mantém o ciclo. Uma das bases do estoicismo é a dicotomia do controle. O que depende de você. O que não depende. E muitas vezes, você está tentando dar conta de coisas que não estão sob seu controle. Resultados. Reações dos outros. Tudo funcionando perfeitamente. E isso gera sobrecarga. Porque você assume responsabilidades que não são suas. O estoicismo propõe: faça o que depende de você. Aceite o que não depende. E isso reduz o peso. O problema não é só externo. Não é só trabalho. Não é só demanda. É interno. Você não está respeitando seus próprios limites. Ignora o cansaço. Ignora sinais do corpo. Ignora a necessidade de pausa. E isso cria desgaste contínuo. Limite não é algo que o mundo impõe. É algo que você sustenta. Muita gente trata descanso como prêmio. Quando eu terminar tudo. Quando estiver tudo resolvido. Mas isso nunca acontece completamente. Sempre tem algo. E, assim, o descanso é adiado. Mas descanso não é recompensa. É parte do funcionamento saudável. Sem ele, o sistema entra em colapso. A solução não é parar tudo. É ajustar o ritmo. Fazer de forma sustentável. Menos excesso. Mais consistência. Mais consciência. Isso mantém o movimento. Sem destruir você no processo. Um ponto-chave é aprender a reduzir sem se sentir fracassando. Diminuir não é desistir. É ajustar. É manter o que importa. De forma possível. No final, tudo converge para isso. Você pode continuar assim. Pode ignorar. Pode manter o ritmo. Mas isso tem um preço. E ele vem. Não como punição. Mas como consequência. E a pergunta é: você quer esperar esse preço chegar? Ou ajustar agora? Porque cuidar de si não é fraqueza. É o que torna a continuidade possível.